dos bastidores. O Senhor me trouxe, né, ao coração esse tema. É um tema complicado da gente resumir, né? Falar sobre coração é realmente muito extenso, mas diante de algumas buscas que eu fiz e orando, eu queria começar com o primeiro texto, falando que está em Provérbios 4, 23. Hoje eu vou estar percorrendo um pouco mais aqui a palavra, porque ela é, como diz Auri, como leão, ela é suficiente, né? Então eu vou só apenas completar aquilo que já está na própria palavra descrita. Amém? Diz assim: acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Essa versão é na NVT, e eu achei bem interessante, porque fala rumo, né? O rumo da sua vida. Só um instantinho. Desculpa aí, Ivan, não posso deixar essa criança sozinha, que só a graça. Tem nada não, Lai. Aí a gente já providenciou. Então, eu queria falar sobre, né, essa primeira frase que o texto fala, guardar o coração. O que significa guardar? A palavra guardar vem do hebraico mishmar, que significa confinamento, e também nastar, que significa observar, vigiar. Então, se a gente pudesse traduzir, a gente falaria confine o seu coração, vigie. E esse confinar tem a ver com aprisionar, mas não no sentido de prender, e sim de proteger. E uma perspectiva que eu ouvi do pastor Paulo Júnior, achei bem interessante, que ele traz uma correlação com o pastor. O pastor, ele, quando cuida das ovelhas, ele confina, ele coloca dentro de um curral. E qual é o objetivo? Proteger, guardar, vigiar. Né? Então, se a gente também pudesse usar esse termo diante desse texto de Provérbios 4, 23, diríamos que nós temos que pastorear o nosso coração. Por quê? Porque ele precisa ser vigiado, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser protegido. Né? E por que é necessário? Porque o nosso coração ele é vulnerável. Ele está completamente aberto a todas as coisas dessa vida, inclinações pecaminosas, desejos, né? Enfim. E a palavra coração? A palavra coração não é o órgão, né? Ela é a sede dos nossos pensamentos, da nossa inteligência, ela é a totalidade do nosso ser interior, é onde está a nossa reflexão, é onde estão as nossas vontades e emoções. Conhecemos, inclusive usamos muito a palavra alma, né? Que é onde a gente deposita essas citações que eu trouxe. E aí eu anotei mais uma frase que eu achei interessante, que diz assim: se o coração é a sede de quem nós somos, então você é o seu coração. Você é o que consiste o seu coração. Né? Então, por isso, a necessidade de proteger. Eu queria ler um segundo texto em cima disso, que está em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3, que diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. E por que eu li esse texto? Porque se a gente está falando de proteção, o que é que eu vou fazer? Com as próprias mãos humanas? Não, né? Nós vamos aí ter algumas sugestões que a palavra nos traz. Então, diante desse pequeno comentário sobre guardar e sobre coração, por que então a gente deve guardá-lo? E eu separei algumas causas aqui, tá bom? A primeira delas é que o pecado ela habita no nosso coração. Geralmente, quando a gente fala sobre isso, a gente diz assim: por mais que estejamos em Cristo, né, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus, a nossa natureza ela não sai de dentro de nós. Então, é nesse sentido que é essa declaração. Então, o pecado ele habita no meu coração. E eu queria ler um outro texto
para estar reforçando essa primeira causa, que está em Salmo 66, versículo 18. Salmo 66, versículo 18, que diz assim: se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Então, uma referência de que o pecado habita no nosso coração. Um outro texto que eu vou ler só um versículo, mas que você pode se permitir estar anotando para meditar com calma, está em Romanos 7, do versículo 17 ao 24, mas eu só vou ler o 17, que diz assim: portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E nessa primeira causa, eu me recordei de Saul. Saul é um personagem bíblico que nós sabemos que é uma referência em relação ao coração onde o pecado prevaleceu. Por ele não ter guardado o coração, ele seguiu a inclinação do coração e por causa disso, né, ele teve uma consequência de estar longe do Senhor. Uma outra causa que eu posso trazer para vocês é que o coração é enganoso, essa é mais conhecida, né? E eu queria ler um texto que está em Jeremias 17, versículo 9, que diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Então, enganoso tem a ver com um coração oscilante, tem a ver com um coração vacilante, perverso, um coração precipitado, né? Ouvi alguns comentários como pode pregar peça, pode fazer com que você conclua coisas equivocadas. Esse é um coração, né, enganoso. E uma outra causa, né, do porquê devemos guardar o coração é porque os nossos desejos são maus. Esse texto está escrito em Mateus 15, versículo 18 e 19, que diz assim: mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Eu acho interessante porque uma vez eu já falei sobre isso, né? Com Deus. Eu disse, Senhor, eu creio que foi o Espírito Santo mesmo que trouxe ao meu coração, né? Foi uma reflexão pessoal. E caiu minha ficha, como a gente diz, né? Porque nós somos capazes de qualquer coisa. E nesse dia eu disse, Deus, eu não posso julgar, porque eu sou capaz de matar. E aqui esse texto ele deixa claro, né, que ainda que aqui, graças a Deus, ninguém faz isso. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas todos nós temos o potencial de cometer todas essas citações que esse texto traz. Então, um dos perigos para as nossas vidas é a gente subestimar, né, a capacidade de um coração onde habita esses maus pensamentos. E nesse caso eu me lembrei de um segundo personagem que foi a vida de Davi. Que Davi foi um exemplo de ter guardado bem o coração, não é? E eu tenho para ele um texto que é um texto bem conhecido, que está no Salmo 51:10. Vou ler aqui para vocês, que diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Então, se ele está pedindo a Deus e clamando por um coração puro, é porque, com certeza, ele compreende as impurezas do coração, né? Então, esse é um personagem que a gente sabe que guardou bem o coração. Uma outra causa é porque ele é dividido. Esse aqui também, nas minhas pesquisas, eu fiquei um pouco, né, confrontada. E aí eu vi dois textos que se referem a ele, que eu queria estar citando aqui também, que é 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, que diz assim: Elias se colocou diante do povo e disse:
Até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam. Mas se é Baal, Deus, então sigam Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Ainda não fiquei contente somente com esse texto, e eu meditei em outro que está em Mateus 6, versículo 24, que diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Nesse contexto aqui, a gente pode substituir esse dinheiro por riquezas. Então, não está somente relacionado à parte financeira, mas riquezas no sentido daquilo que é mais importante, ou prioridade, né? Então, faz sentido essa questão do coração dividido. E a última causa que eu separei, como eu disse, eu fiz um resumo, essa é a mais delicada, a mais perigosa, né, que é um coração endurecido. E eu queria trazer um texto também que é bem conhecido, para reforçar essa causa, que está em Hebreus 3, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13, e depois, versículo 7 e 8, de trás para frente. Diz assim: portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido. E o 7 e 8 diz assim: por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçam o coração como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. E para fechar, um texto que está em Provérbios 28, 14, que diz assim: quem teme fazer o mal é feliz, mas quem endurece o coração cai em desgraça. Um coração endurecido é o mesmo que a gente poderia sugerir um coração insensível, indiferente. Isso também foi algo que eu achei interessante, que está lá em Provérbios, não, me perdoe, Salmos 119 e 70, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Só para fechar esse ponto, que diz assim: o coração deles é tolo e insensível, mas eu tenho prazer em tua lei. Então, de todas essas causas que eu citei aqui, essa é a mais perigosa, porque a gente pode estar indiferente à lei de Deus, indiferente à voz de Deus, do Espírito Santo, à correção que o próprio Senhor traz, né? Alguns podem conhecer como sufocar a voz do Espírito Santo. Vai chegando a um ponto que a gente já não percebe mais, insensível. Eu achei interessante que eu vi uma ilustração, né? De um trabalhador que tem o ofício, né, de pedreiro, e que ele, de tanto trabalhar com cimento, tem as mãos, né, enrijecidas, cheias de calos, né? Então, se ele não cuidar, né, não tiver aquele cuidado de chegar do trabalho e usar cremes, e usar, né, e tratar e cuidar dessa mão, o que vai acontecer? Ela vai ficar tão cheia de calo que ela vai se tornar insensível ao toque, né? E se a gente fosse usar um exemplo mais simples, a gente tem uma criança, né? Para quem tem criança pequena, tiro pelo meu filho, que começou a andar na rua descalço, e agora ele já não tem a mesma sensibilidade às pedrinhas, né? Que logo quando é menorzinho, que é bebezinho, o pé está com a pele sensível, então ele percebe. Então, essa insensibilidade aqui é realmente o que a gente precisa ter cuidado. Porque tudo que nós temos para que a gente consiga manter esse coração protegido e blindado é a voz do Senhor. Então, nesse caso, como eu posso conhecer o estado do meu coração? A gente costuma dizer, né?
Olhe para dentro. Peça ao Senhor para que você possa olhar para dentro, para que você possa enxergar o seu verdadeiro estado, né? Geralmente a gente fala isso. E tem alguns testes que a gente pode estar utilizando, né, para poder sondar, saber como está o nosso coração. O primeiro deles são nossas palavras. Eu costumo dizer aqui em casa, né, aos meus filhos, não são o que a gente fala, aquilo que sai do coração é aquilo que a gente é o estado em que nós estamos, né? E eu tenho aqui um texto que está em Mateus 12. Deixa eu ler aqui. Mateus, capítulo 12, versículo 34, que diz assim: raça de víboras, como poderiam homens maus como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E Tiago 3,10, que acrescenta um pouquinho mais, que diz assim: e assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isto não está certo. Então, esse primeiro teste, né, é o que a gente está falando. Não é? O que é que a gente está falando? Ali vai declarar como está o nosso coração. Paralelo a ele tem os olhos. É um texto também bem conhecido, que eu não associava ao olho, mas fez sentido para mim. Está lá em Mateus 6:21. Que diz assim: onde seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. E aí eu fiquei, Deus, onde é que isso se associa? Porque o meu tesouro vai estar onde está fixado os meus desejos. E quando a gente fala de fixado, tudo que a gente deseja entra por onde? Pelos olhos, né? Então, aonde estiver o meu tesouro, ali estará o meu coração. Então, o que é que eu tenho, para onde eu tenho olhado? Onde os meus olhos estão fixos, né? Quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas metas? O que é aquilo que enche, preenche os meus olhos? Ele também vai declarar como o meu coração está. Um outro teste, esse aqui, eu vou fazer um parêntese falando um pouco de mim, é o semblante. Eu achei bem interessante porque é uma dificuldade minha, pessoal, que o senhor tem trabalhado, né? É onde eu encaixei aqui um pouco da minha pessoa, né? Nesse assunto que eu estou trazendo, porque eu não sou uma pessoa que costumo disfarçar, eu tenho dificuldade, né? O meu semblante, ele expressa o meu interior. Tem pessoas que têm uma habilidade maior, consegue, né? Não, vamos dizer assim, descontar em outros, né? Ou expressar para outros. Mas isso, aqui para mim, esse ponto é um ponto que é chave para a minha realidade. E eu queria ler um texto que está em Provérbios 15, 13, o versículo, que diz assim: o coração contente alegra o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Então, é um texto aí que fala, né, do que está refletindo, mas tem um, que esse aqui é o que mais se assemelha. Eu vou estar abrindo aqui uma outra versão, porque fala bem claramente, foi a primeira vez que eu ouvi falando sobre, que está lá em Gênesis 4:6, na tradução Arque ou Ara, se eu não me engano, são traduções mais antigas. Gênesis 4:6, eu vou estar abrindo aqui. Ou na versão Arque, ou na versão Ara, que diz assim. Rapidinho. Gênesis 4:6. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Ou seja, a gente conhece aqui, né, a história de Caim, a gente sabe que Caim matou Abel, e ele estava com o coração contaminado. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu não tinha visto, porque eu uso muito a NVT, e na NVT não tinha essa palavra semblante, né? Então, eu fui pesquisar e descobri nessas duas traduções, e a pergunta que o senhor faz é: por que descaiu o teu semblante? Ou seja, a expressão do que estava no rosto de Caim estava mostrando, revelando como estava o coração dele.
E um outro teste que eu coloquei aqui são os hábitos. Também é em uma versão diferente. O texto é Romanos 1, 28. Vou abrir aqui. Só são essas duas, vão tendo paciência comigo, porque, como eu disse, hoje eu ia trazer assim bastante palavra. E está na tradução A21. Eu não sei bem o que significa, não. Mas lá e veja aí, não sei se Jackson tem, sabe o significado. A21, não sei. Século 21, irmã. Ah, pronto, Almeida, século 21, é isso aí. 1:28 diz assim: e como eles se não importam de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, eu tinha anotado aqui, né? Hábitos, praticar coisas inconvenientes. Então, essa tradução, ela deixa aí bem claro, né, sobre praticar aquilo que não convém. E diante desse quadro, né, que eu apresentei um pouco sobre o coração, né, sobre o porquê guardar o coração, né, algumas dicas para que a gente possa sondar o nosso coração e como fazer, né? Nós temos aí um caminho de cura, algumas dicas que vocês têm constante ouvido de nós, não só aqui, mas também em nosso meio. A primeira dela é com a palavra de Deus. É um salmo que hoje eu vou considerar o segundo mais importante de todos esses maravilhosos que a gente até aqui leu, mas esse é o que eu vou considerar mais importante, porque de todas as armas que nós podemos ter, essa é a mais eficaz. Essa é um divisor de águas. Está lá em Salmos 119, 11. Minha tia Lúcia aí que repete fielmente. Essa é a palavra mais importante, a segunda palavra mais importante aqui, que diz assim: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Então, uma das coisas que vai nos ajudar a guardar o nosso coração, a proteger o nosso coração, a confinar o nosso coração, é a palavra. Ela é um termômetro, ela é uma baliza, ela é correção, ela é um freio, ela pode te conter, ela enche seus lábios de louvor, de adoração, e aí a gente vai botar uma reticências, porque não teria como a gente colocar aqui a lista de tudo que ela pode fazer. Uma outra arma poderosa que nós temos é a oração, né? Eu vou estar usando aqui um texto que está em Salmo 39, mais como uma forma de oração, né? Porque talvez você pense assim, poxa, mas eu oro, né? Então, vamos dizer que aqui seja um texto para ajudar você como orar, o que falar, né? O que eu posso especificar? Está em Salmo 139, versículo 23 e versículo 24, que diz assim: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduze-me pelo caminho eterno. Então, a gente vai vendo aqui, pela própria colocação do texto, que a gente não tem como caminhar só. E eu vou associar essa segunda arma com a terceira, que é expor o meu coração a alguém que seja de confiança. Por que eu estou associando? Porque pelo texto você vai observar aqui que ele fala, né? Deus, mostra-me, examina-me. O Senhor sonda, o Senhor mostra, o Senhor conduz. Então, há uma ação de duas pessoas. E a palavra, ela não pode ser lida isoladamente. Então, eu quero associar com o expor o meu coração, por que eu preciso falar, porque eu preciso dividir, né? Para que possa, inclusive, ajudar a gente a compreender por que juntos somos mais fortes. E eu queria usar 3 textos para estar sustentando isso aí, que é Gálatas 6:2, que diz assim:
ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Então, não estamos só. Precisamos, se a gente for ver aí o versículo 1, vale até a pena, né? Eu leio aqui, diz assim: irmão, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo, e cada um cuide para não ser tentado, ajudem a levar os fardos uns dos outros. Então, a gente vai ver aí a importância de não estar só. Um outro texto que fortalece isso que eu estou falando está em Provérbios 28:13, que diz assim: quem oculta seus pecados não prospera. Quem os confessa e os abandona recebe misericórdia. Então, primeiro o Senhor vai mostrar, eu já estou em conjunto com ele, e quando aparecer, quando eu enxergar, o que é que eu vou fazer? Eu vou botar para fora, eu vou confessar, para que eu alcance cura, para que eu divida o peso, para que possa ser mais fácil eu chegar a esse caminho de cura para o meu coração. E o último texto que está em Tiago, capítulo 5, versículo 16, que diz assim: portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Então, é bem interessante, porque aqui ele fecha, né, com chave de ouro e mostra aí a ação de duas pessoas. É claro que a gente sabe que aqui não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito, porque confessar não é fácil, né? Nos expor não é fácil, e nem é necessário que seja para todos. É necessário que seja com aquele que você tem confiança, que tem uma certa maturidade maior que a sua, para que você possa, né, estar bem auxiliada, porque não é fácil, né? Como a gente foi vendo aqui ao longo dessas palavras, que é um coração que precisa, né, de muita revelação do Senhor, pelas características que estão associadas à nossa alma, às nossas emoções. E, por último, né, Provérbios 23, 26, que fala sobre entregarmos o nosso coração ao Senhor. Né, é uma das formas eficazes de eu conseguir ter o meu coração completamente blindado, completamente guardado, né? Que diz assim: meu filho, dê-me seu coração, que os seus olhos tenham prazer em seguir meus caminhos. E aqui ele volta a reforçar a questão dos olhos, né? Assim, isso foi o que eu coloquei no papel, trazendo um pouco, falando, né, de uma forma mais profunda, relacionado ao que está interno, né? A essa transição da minha vida com Cristo, essa mudança, né, de hábitos, de mentalidade, essa necessidade de ter o meu coração como de Cristo, de ser exercitado. Mas eu queria falar um outro lado da moeda, né, que talvez seja mais específico para o nosso dia a dia, para o nosso último texto, Provérbios 23, 26. Ao que serve, o que está relacionado isso ao nosso dia a dia. Eu sei que as pessoas que estão aqui, cada uma tem uma realidade, cada família aqui representada, né, são de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com estruturas diferentes, com formações diferentes. Então, você pode estar se perguntando, né, diante dessa parte mais formal, né, de compreensão do que é o coração, mas e associar o nosso dia a dia? Aquilo que a gente ouve, as injustiças, o nosso senso de justiça que é aguçado, né? Isso tudo que eu falei é para quê? É para o nosso cotidiano. Quando nós estamos diante das lutas, quando nós estamos diante de uma situação onde a gente tem razão, por exemplo, né? Como guardar o coração? Em nosso meio, a gente costuma dizer que Deus, ele não nos dá razão. E parece uma coisa nova, talvez para alguns. Mas eu não tinha pensado, e eu tinha orado, eu tinha dito, Senhor, que o Senhor possa trazer, né?
na hora o que o senhor quiser, porque eu coloquei no papel, mas é o teu espírito que vai ter liberdade ali para falar, né? E eu me lembrei da vida mais conhecida, né? Mais falada, que é a vida de Jesus. Eu acho que por mais que eu trouxesse qualquer outra qualquer outro personagem, qualquer outra pessoa, né, no campo da Bíblia, a gente teria muitas, mas não conseguiria ser tão completo com Cristo. Então, foi o que veio ao meu coração para compartilhar com vocês, porque ele foi injustiçado, né? Ele ouviu, além de ser injustiçado, ele foi maltratado, ele foi rejeitado, né? Vamos começar a fazer uma lista, porque isso eu não tenho anotado. Então, o que é que o Espírito Santo traz agora ao seu coração, né? O que é que Jesus foi? Aquilo que você já ouviu, que você conheceu, referente à vida de Cristo, né? Eu não sei se vocês lembram ou ter conhecimento que Jesus, ele começou o ministério dele com 30 anos. Mas até os 30 anos ele estava em casa, ele seguiu o ofício do pai, foi carpinteiro, né? E quando chegou o momento, e olha que com 12 anos ele já debatia na sinagoga, os pais tinham toda a reverência de levá-lo, né? Estava ali vivendo uma vida dentro da lei. Mas a gente percebe que quando ele começou o ministério, dentro da própria casa dele, os irmãos não criam em Jesus, né? E a gente vai ver também que está escrito que muitos milagres não puderam ser feitos porque as pessoas não criam aonde ele estava, né? A gente costuma usar aquele texto que fala que o profeta, ele não tem honra em sua própria casa. Então, foi rejeitado de várias formas, né? A Bíblia também fala que ele não tinha formosura, então nós podemos colocar também a aparência física aqui agora no nosso dia a dia, a agressividade do que o mundo fala, né, que você tem que ter, que você tem que fazer. Então nós estamos também falando de aparência, estamos falando também daquilo que está envolvido com a aparência, que é o que é que ele vestia, né, com o que ele andava. Então o que é que era esperado de Cristo, né? E a gente sabe que Jesus não veio daquela forma. E dentro dos insultos, a gente vai vendo também aqueles que não criam, aqueles que duvidavam, aqueles que questionavam a Jesus. Quando a gente pula e vai direto para a crucificação, a gente vai ver que ele foi cuspido, que ele foi chicoteado, foi desacreditado diante dos líderes. Preferiram abrir mão de libertar Barrabás, que era um criminoso, do que libertar ele, né? Há quem defenda que ali foi um dos primeiros sacrifícios de Cristo, porque Barrabás só foi solto porque Jesus ficou preso. Então fez sentido para mim, né? E você vai vendo aí uma relação de situações que Jesus viveu e que eu queria que você agora olhasse para o seu coração e observasse, né? Em quantos momentos, por causa de coisas menores do que essa, eu e você inflamamos o nosso coração. Eu e você deixamos tudo isso aqui que a gente viu de lado e se permite se chatear, né? E quando a Auri chega para mim e diz, Vanessa, Deus não vai te dar razão. É fácil ouvir isso? Não é fácil. Porque o nosso senso de justiça, ele está relacionado à nossa alma, às nossas emoções, ao nosso senso de razão, né? A gente acredita que está certo e a Terceira Guerra Mundial, se for dizer que é o contrário, né? E Jesus, aonde é que ele estava errado, né? Em que ele pecou? E mesmo assim ele foi condenado. E a palavra fala que ele foi como ovelha muda, né? E a gente está em uma reunião de mulheres, então posso dizer que é muito difícil para a gente como mulher se calar, não é? Algumas já ouviram até uma história que eu tinha ouvido no passado e tinha compartilhado sobre a importância de colocar água na boca. Porque quando você bota água na boca, não tem como falar, né? E é uma forma de termômetro para a gente se segurar, porque é difícil, né? Essa foi uma semana bem difícil para mim, uma semana que eu fui provada nisso aqui, né? E todo o tempo o Espírito Santo falava. Você está sendo treinada, né? Algumas aqui ouviu falar sobre um filme que é chamado Todo Poderoso, e uma cena que, se eu não me engano, o Nádia já até postou tem pouco tempo, que fala, né?
Se você pedir a Deus paciência, o que é que você acha que Deus vai fazer? Vai te dar oportunidades para ter paciência. Se você pedir a Deus que você consiga amar, o que é que você acha que Deus vai fazer? Vai lhe dar oportunidades para que você possa amar. Então, uma coisa que é muito perigoso é que nós, como mulheres, a gente fala muito, e muitas vezes não sabe o que pede. Então, quando a gente pede, a gente tem que calcular o que estamos pedindo, porque o Senhor vai permitir oportunidades. É por isso que Paulo fala, né? Que temos que nos alegrar nas tribulações. Temos que nos alegrar nas lutas. Por quê? Porque elas são oportunidades para que a gente possa aprender a guardar esse coração. Para que a gente possa fazer como Jesus. E há muitos que falam, né? Eu sei também que isso, com certeza, vocês devem saber. Ao longo de anos que a gente conhece, já ouviu falar de Jesus, as pessoas sempre dizem, eu não sou Jesus. Como se Jesus estivesse aqui como homem, ou como Deus. Mas nós sabemos que Jesus estava aqui como eu e você. Ele estava aqui como homem, como carne, ele passou pelas mesmas paixões. A palavra diz no finalzinho, antes dele morrer, que ele foi orar, porque a alma dele estava profundamente angustiada. Eu não sei se vocês aqui já passaram por isso, ou estão passando, ou já passaram, mas eu creio que sim. Imagine agora na situação de Jesus. Vamos nos colocar na situação de Jesus, de toda essa lista que eu falei, que devo ter esquecido algumas coisas na trajetória de Jesus, e ele chega ali naquele finalzinho, né? Como a gente, muitas vezes, a gente expressa assim para Jesus, estou cansada, não aguento mais, né? Seja por injustiça, seja por... A gente vem, né, aquele senso de justiça, E Jesus, quando chegou para Deus, ele chegou para o Senhor e disse, Pai, né, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, né? E Deus, ele não poupou Jesus. Porque não é sobre nós. Não é sobre nós. É sobre ele. Por que o Senhor não poupou? Porque não era sobre o poupar, era sobre nossas vidas. Era a única forma de uma redenção plena, real, que pudéssemos nos religar a ele. Todos aqui foram comprados por um alto preço. Então, isso foi o que mais me marcou, porque eu não consigo achar um exemplo que, por mais que seja óbvio, eu não consigo achar um exemplo melhor. Esse exemplo, ele precisa ser canalizado para a gente, sabe? Com a sua totalidade, com a compreensão de que se Deus não poupou o próprio Filho por amor às nossas vidas, o Senhor não vai nos poupar por amor de outras vidas. Se você for o cordeiro da vez a ser sacrificado por amor a outras vidas, o Senhor não vai poupar. Só que isso é sua cura. Vai ser para outras vidas, mas vai ser a sua cura. Vai ser a sua redenção. Vai ser a sua glorificação. Não foi assim com Jesus? Acompanhe comigo. Ele morreu, ele foi crucificado e depois ele ressuscitou e foi glorificado. Isso significa que pode ser que você não seja glorificado para homens. Você pode não ser glorificado visivelmente. Mas a honra, a glória e o louvor está indo para Deus. Então, toda vez que você guarda o seu coração, ou vai para a cruz, ou não dá lugar a tudo isso que a gente viu de mal, que está ali, que faz parte da natureza humana, que ainda está danificada, que nós sabemos que ainda não foi transformado, você está transferindo glórias para Deus. E está dando vida a outros. Porque você é a carta lida do Senhor aqui na terra. A sua vida, ela vai significar que é possível Deus transformá-la. A sua vida vai dar capacidade a outro de ser curado. Porque não é sobre mim. É sobre o propósito que Deus tem para a humanidade. Assim como ele sacrificou. Não é assim? Nós não fomos chamados para ser pequenos cristos? Então, nós somos o reflexo do propósito de Deus aqui. E mais como mulheres, eu vou puxar a sardinha para a gente, né? Porque temos algumas características inerentes do nosso papel, como radar, né? Somos multifuncionais, não é isso? Então, que a gente se sinta duplamente
honrada pelo Senhor, honradas pelo Senhor, porque não é em vão. Então, assim, eu posso não ter citado aqui, porque só vai sair dos meus lábios o que o Senhor permitir. Mas eu creio que nesse exato momento o Espírito Santo está falando a cada coração e mostrando que cada um aqui tem a sua luta, tem a sua dificuldade, tem aquela área que é mais difícil, que a gente diz assim, não deixa descer para o coração, porque tem um texto que fala de tudo que você ouve, só retém o que é bom, que não é lança fora, né? Então, olhe para dentro do seu coração e perceba, tem algo dentro dele que precise ser colocado para fora, que você possa refletir, né, e dizer assim, não, isso aqui realmente não está condizendo, né? E nesse momento você pode fazer associação com Cristo. E o Senhor, ele está disposto a nos curar, a nos transformar, ele está disposto a mudar a nossa história. E ainda que seja para outros, né, mais uma vez eu quero reforçar que a cura e a libertação é nossa. Tem uma frase que eu não cheguei a colocar aí no post do convite, mas a gente usa também muito aqui em nosso meio, que é melhor a gente ser feliz do que ter razão. Por quê? Porque às vezes a gente tem desgastes desnecessários, né? E para entender isso melhor, é importante a gente ter esse aprofundamento no nosso relacionamento com o Senhor. Paulo, ele já dizia, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? E no momento que ele clamou ao Senhor, né? Que também foi o autor de Romanos, esse capítulo 7 que eu trouxe, sabe dessa guerra interior que acontece entre o espírito e a carne, né? Em dado momento, ele clamou ao Senhor, e a palavra diz que ele tinha um espinho na carne, algo que estava ali, que ele gostaria que o Senhor tirasse dele. E o Senhor declarou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa em suas fraquezas. E eu acredito que tem tudo a ver com o que a gente está compartilhando aqui. Essas coisas externas que eu não anotei, mas que está no seu cotidiano, que está no seu dia a dia, que está na realidade da sua família, na realidade de seu filho, na realidade de seu marido, na realidade de um parente. São oportunidades, cada um deles são oportunidades que o Senhor nos dá para que a gente possa guardar o nosso coração. E guardando o nosso coração, sem dúvida, sairá conselhos sábios, palavras temperadas, sairá unidade, sairá paz, né? Por isso que eu falei, não teria como listar aqui, porque nós iríamos virar à noite e ia terminar lendo a Bíblia toda, né? Porque se a gente for falar disso, o coração é o órgão mais importante da nossa vida, porque com ele nós adoramos, com ele nós bendizemos, é ele que nós entregamos, né? O centro da nossa vida é onde está corpo, alma e espírito junto, unificado, né? Atitudes, emoções, pensamentos e tudo aquilo que a gente já declarou aqui. Então é por isso, né, que a gente precisa estar guardando esse coração. E esse coração é o que o Senhor nos pede. A Bíblia fala que até mesmo o querer e o efetuar vem do Senhor. Nem isso é a nossa capacidade. Então, como é importante a gente saber que o único poder que nós temos é o da escolha. E você hoje pode escolher guardar o seu coração, mais do que ter razão. Porque você tem um Senhor nos céus que passou pelas mesmas coisas. Aliás, eu posso te dizer, até dizer aqui, que passou mais do que a gente passou um dia. Não acredito que ninguém passou aqui pelo que Cristo passou. Algumas coisas sim, mas não na sua totalidade. E a gente sabe que outros irmãos que estão descritos na palavra. Então, principalmente no tempo que nós estamos hoje, né? Que é um tempo que a gente tem visto que as emoções, elas estão sendo muito bombardeadas, atacadas, estão vulneráveis. Por quê? Porque ela está baseada no coração. E nós temos um inimigo que ele sabe disso. Ele vai lançar embaraços. Ele vai começar dentro de casa, porque começa pelos íntimos, pelos próximos, né? E até ir para fora de casa,
quem sabe uma fila de banco, quem sabe um juros inconveniente ou injusto que veio, uma cobrança indevida, quem sabe uma calúnia de um parente ou de alguém no trânsito, né? Como eu falei aqui, a gente teria aí N situações. Mas será que qualquer uma dessas coisas, ela é mais importante do que o Senhor na minha vida? E para fechar, eu vou falar uma coisa que também eu acredito que é comum vocês ouvirem. Mas se não é, guarde no seu coração. Nosso maior inimigo somos nós. Porque até mesmo Satanás e seus demônios, segundo o que a palavra traz, já está derrotado. E se ele já está derrotado, significa que ele só vai atuar na minha vida e na sua se ele achar brecha, se ele achar legalidade. Mas se eu guardo meu coração, se eu confio no meu coração, se eu protejo meu coração, se eu estou de olho, se eu estou em todo o tempo buscando olhar para dentro, olhar para meu coração, para as minhas palavras, o que é que está passando na minha mente, quais são os meus propósitos, minhas metas, meus objetivos, minhas prioridades, em que mais eu tenho gastado tempo. Se tudo isso que eu estou fazendo acontecer, o que é que vai acontecer? Não haverá nenhuma seta que vá se concluir em minha vida. Então, o que eu estou dizendo aqui não é que nós não teremos luta, pelo contrário. Nada vai mudar. O que vai mudar é você, porque você vai estar deixando o seu coração blindado. Ah, Vanessa, você está falando, falar é fácil. Exatamente, eu estou no mesmo barco. Como eu falei, eu agora, se eu fosse dizer de mim, eu ia dizer, para que pior do que demonstrar no meu semblante? Né? Porque cada um aí se conhece. Quantas vezes você teve que sorrir? Vou fazer um teste rápido. Quantas vezes você teve que sorrir por dentro chateado? Por dentro querendo pegar um pelo pescoço? Não precisa levantar a mão. Agora pense eu. Nesse momento eu estou achando que eu sou pior do que qualquer um aqui. Porque o meu semblante, ele exala, ele mostra. E aí ainda tem para piorar. Às vezes é um conflito meu, né? Não é um conflito com o outro, mas só que está transparecendo para quem está na minha frente. E aí ainda dou a entender o outro que o problema é com ele. Aí eu não tenho mais um problema, eu tenho dois. Então é só um teste rápido. Por isso, mais uma vez, né, eu quero reforçar o poder que nós temos é o da escolha. Escolha viver, Salmo 119, 11. Guardar a palavra no coração. Eu, em especial, faço isso quando eu estou desesperada com o meu interior, naquela avalanche, com vontade de explodir, de avançar, de falar, eu pego a palavra. Eu repito, eu repito, eu repito, eu repito, e vou repetindo, até o meu coração se apaziguar. Porque o pecado está dentro do nosso coração, buscando uma brecha para sair. Nós ainda não fomos transformados. Nós ainda não fomos moldados. Nós estamos no processo. Então, eu preciso que você saia daqui essa noite entendendo assim, não é impossível guardar meu coração. Não é impossível eu blindar. Antigamente, eu era uma pessoa que, além de demonstrar no semblante, eu ficava uma semana calada. Não falava. Mostrava, além de mostrar, eu ainda não falava. Hoje eu já consegui vitória. Hoje eu consigo viver normalmente, falar normalmente, e eu achava que era impossível. E cuidado com a mentira de Satanás. Ele vai dizer, ó, não tem como. Eu até deveria ter anotado aqui, frases que você não deve falar, porque aqui eu falei o que você deve falar. Mas começa a pensar em uma lista do que você não deve falar. Uma delas é, não consigo. É impossível, porque você está indo contra a palavra de Deus. Já que a palavra de Deus diz que somos mais que vencedoras, que para Deus não é impossível, que ele opera o querer ou efetuar, tá vendo? Então, eu preciso guardar o meu coração até de mim mesma. E é isso com a palavra, porque eu também estou sujeita ao engano do inimigo, às setas que vêm de fora. E é nesse momento que eu preciso trazer a palavra para junto de mim. Amém, meus irmãos? Eu não vou continuar, porque senão eu estaria repetindo as mesmas coisas.
Mas eu queria, né, fazer algo com vocês aqui, que geralmente a gente faz no encontro de mulheres, né? Quem quiser abrir o áudio, quem quiser declarar no chat,